Então tá, para você que já me conhece aí, que está vindo nas lives, eu sou o professor Marcelo Zarur. Para você que não me conhece, eu sou o professor Marcelo Zarur também. E eu venho aqui nessa série de vídeos falar um pouquinho sobre fisioterapia domiciliar, beleza? Então a gente está fazendo aí toda terça e quinta, 7h30, a gente fala sobre coisas da fisiodomiciliar. E tá bem legal, porque, como eu falei no início, né, a galera tá interagindo, a galera tá perguntando, tá mandando dúvida, enfim, observações, é bem legal. Fala, Guilherme. Guilherme da Rocha Tise, famoso Gui. Beleza, Gui? Joia, meu bem. E, bom, eu venho aqui levantar a minha bandeirinha da fisioterapia domiciliar como modelo de negócio, porque de fato eu acredito muito nesse modelo de negócio. Acho que é um modelo de negócio bem enxuto, que te dá um retorno bacana, agenda variável, aí você pode ajustar a sua agenda. Então é um modelo de negócio que eu acredito bastante. Mais uma vez, né, sempre enfatizando que ao longo dos anos, infelizmente, essa modalidade vem sendo subvalorizada pelos colegas, né, acham que atende no home care, né, pô, atende no domicílio. E aí eu falo que não é bem assim, que é uma modalidade tão valorosa quanto as outras. O cenário mundial que se instalou deu para a gente esse start, né, porque os hábitos de consumo foram mudando, enfim, né? Então eu acho que agora é a hora, é a frase que eu estou usando bastante, agora é a hora, galera, de quem tem vontade de migrar, quem não começou, está começando agora, que você vai ver que, né? Porque a tendência agora é o pessoal ir se acostumando mais com essa modalidade de consumo. O que nós vamos falar hoje? Então, a live de hoje é sobre uma questão que surgiu de uma pergunta que fizeram aqui para mim. Foi a Janete, grande Janetinha porque ela é pequenininha. E ela perguntou da questão da maca. E também teve a Priscila, que perguntou sobre aparelho. Ou foi o contrário, mas tudo bem. Foi a partir delas duas que eu fiz essa live de hoje. Que é o seguinte: quais recursos eu uso na fisioterapia domiciliar? O que é importante? Né, dá para. Eu começo brincando, né? Dizendo que. Antes disso, pera lá, deixa eu só fazer uma breve retrospectiva para quem está chegando agora. Fala, Nildão, beleza, meu velho? Eu falei aí no primeiro momento sobre um pouco da minha história, depois eu falei da dura realidade das clínicas de fisioterapia no Brasil. Aí foram vindo bastante comentários. Aí eu falei da fisioterapia na prática, que a gente falou de ganhos, enfim, né, de quanto que a gente consegue fazer aí com o trabalho de físio, uma estimativa. Depois falei sobre os principais erros, aí os 3 mais comuns, que eu considero mais comuns na prática da fisiodomiciliar. E hoje, esse assunto, só para dar uma embasada para quem está chegando agora, tá bom? Então, quais seriam esses recursos, né, partindo do pressuposto da fisioterapia domiciliar? De forma geral, eu sempre falo assim, que o trabalho do fisioterapeuta, o trabalho da fisioterapia domiciliar, principalmente, envolve, acima de tudo, o conhecimento de biomecânica, fisiologia. O pessoal brinca, fala que essa é conversa fiada de professor, né? Fala, pô, não, você tem que saber, tá? Mas basicamente é isso. Então, essa é uma brincadeira, né? Então, basicamente, esse é o maior recurso que você pode ter, ou seja, o seu conhecimento enfim. Mas tirando isso, não, mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber em termos. Michele, tudo bem, Michele? A gente quer saber em termos de material, em termos de equipamento. Né? Nesse sentido, as coisas mudam um pouco. Né? Então, por exemplo, a pergunta que me fizeram, primeira pergunta, né, que me fizeram aqui nessa série de lives e que me fazem ao longo do tempo, ao longo do tempo, né, enfim, desses anos todos aí, sempre me perguntam isso. Né? Quem foi meu aluno fala, professor, quem é meu amigo fala, Marcelão, eu preciso comprar uma maca para atender em domicílio? Então, né, a resposta de cara, que eu até brinco com a galera que me conhece, eu falo que graças a Deus existe essa resposta para gente que é da área da saúde, né?
O cara fala assim, meu, tô com uma dor no pescoço, não sei o quê, pode ser um torcicolo? Aí você usa essa velha, depende. Aí você vai, né? Enfim. Então eu vou usar a mesma, depende. Por quê? Se você faz um tipo de trabalho, né, onde, por exemplo, seja essencial o uso de algo que coloque o seu cliente, o seu paciente, numa altura relativamente boa para você fazer alguns manuseios, algumas manobras, né? Vou dar exemplo prático aqui. Você, sei lá, foi para a área de dermato funcional, ou mesmo não foi, né? Aí já aproveito e já faço um relato pessoal. Quando a gente começa a atender, para quem está começando, né? Ou mesmo para quem não está começando e está mudando, mas quer abranger uma gama maior de pacientes, você vai para várias áreas. Não, eu, por exemplo, no meu começo de carreira, fiz drenagem linfática manual, atendi muito paciente neuro, que não é, para quem me conhece, não é a minha expertise é mais ortopedia. Então a gente, né, no começo você pega tudo. Então, por exemplo, você vai fazer drenagem linfática manual. Essa modalidade, essencialmente, dá para fazer numa outra situação que não seja com maca. Por exemplo, em cima da cama, por exemplo, no chão, dependendo, né, o chão. Mas, claro, você tem que estar ciente de que você vai sofrer um pouco. O seu corpo vai reclamar depois. Porque não é uma posição, né? Na verdade, a maca, para que ela vai servir? Para te proteger das lesões e tudo mais. Então, ou ainda, né? De repente você fala assim, cara, eu gostaria muito de trabalhar com, eu vejo que é legal, manipulação e tal, não sei o quê. Aí você faz. Aí no Brasil ainda, pelo que eu acompanho, assim, ainda a quiropraxia ainda está como profissão, especialidade do físio, ainda não está muito separado, né? Porque eu lembro que um tempo aí estava querendo virar uma profissão à parte. Então, agora faz tempo que eu não acompanho, mas enfim, você faz um curso de quiro para trabalhar com manipulação, teoricamente, talvez uma maca te ajude mais. Então, é fundamental para o atendimento em domicílio? Não. Mas vai te ajudar? Vai te ajudar. E aí vem os ponto e vírgula, né? O que é os ponto e vírgula? Que é o seguinte, bom, então vamos lá. Que maca que você vai comprar, Grazi? Tudo bem? Tudo jóia? Essa maca, porque ao longo da minha carreira, pessoal, eu, assim, além de fisioterapeuta, quem me conhece aí, eu tenho uma fama aí de professor Pardal, doutor Cacareco, essas bagaceiras aí. Então eu cansei de aluno me ligar, de amigo me ligar. Ô Marcelão, minha maca quebrou. Pô, não, dá para dar um jeito? Dá, aí vai eu lá, levo as coisas, pega. Eu gosto muito de trabalhar com reciclagem, estou fazendo propaganda não, é só para dar uma ajeitada aí no raciocínio para vocês entenderem onde eu quero chegar. Você compra uma maca muito barata, muito leve, às vezes você vai pôr o seu paciente cliente em cima, ela não aguenta. Então ela vai selar, ela vai quebrar. Já tive relatos, duas pessoas já me relataram que a maca quebrou, que o paciente caiu de cima da maca. Então a gente vai lá e faz reforço, coloca trave no sentido transversal. Eu geralmente uso duralumínio, mas dá para fazer com madeira mesmo. Enfim, dá para dar um jeitinho. Mas se você tiver a oportunidade de comprar uma maca já um pouco mais reforçada, então a dica para quem vai adquirir esse material é perguntar a capacidade de suporte de carga, beleza? Então, não é só. O Weber está me falando aqui, ó. Valeu, Weber. O curso de graduação da EMB Morumbi de Quiro ainda existe. Então beleza. É porque quando eu saí daí tava meio vai, não vai, eu não sei muito bem como é que tá isso aí, eu fiquei meio com receio de falar. Então, joia, ainda tá lá, né? Porque existe esse movimento, né, da Quiro ser uma coisa à parte. Tudo bem também, né? Tem que ter um formato, enfim. Isso é assunto para outra, beleza? Tudo bem? Então, primeiro questionamento, né? Em relação à maca, né? Ah, não é fundamental, mas é um elemento que vai ajudar você no seu dia a dia. A Mônica está falando, nunca aconteceu comigo, ainda bem, né, Mônica? Porque Deus o livre, né? Cai o cara com a maca, com tudo. Você não sabe quem que você pega primeiro, se é o cara, se é a maca, não é brincadeira. Então, joia. Segundo ponto que me perguntam sempre, é necessário
adquirir equipamentos extra, por exemplo, como pezinhos. Hoje o pessoal usa muito equipamentos do Pilates para físio convencional, tudo bem também, né? Os Magic Circles, os equipamentos, sei lá, os push-ups, essas coisas todas. É necessário você adquirir isso? No geral, né, no rol geral vamos chamar de problemas, né? Ou vamos chamar de demanda, já que a gente está falando de modelo de negócio, você vai atender casos, né, situações que essas coisas podem ser adaptadas. Então você vai atender lá, sei lá, a dona Maria que tem uma artrose no joelho, o seu João que teve um AVE e está precisando de um certo reforço, enfim. Então existem formas e formas de se fazer, né, os exercícios e tal, mas no geral a dica, né, e também o comum é como não são equipamentos caros e você também consegue. Na live passada, vocês lembram dos erros que eu falei? Um deles é não prescrever exercício. Então, geralmente, a galera prescreve exercício. E para ele fazer o exercício, se for um exercício resistido, é interessante que ele tenha uma resistência. No geral, se você vai num atendimento assim de uma demanda de população mais carente, você pode adaptar, né? A gente adapta muito, a gente saquinho de arroz, saquinho de feijão. Saquinho de arroz no Brasil geralmente é 5 quilos, né? Já fica meio complicado. Mas tem de 1 quilo. Saquinho de feijão, essas coisas a gente consegue adaptar. Não é o ideal. Mas, às vezes, você pede para o próprio paciente comprar. Então, pezinho para fazer exercício resistido, nem sempre é uma coisa que você precisa levar. E, além do mais, é difícil para carregar. E é pesado, né? Se você for levar 2 de 1 quilo e 2 de 2 quilos, vai ficar 4 quilos para você levar. Então, 4, 2 mais 4, 6 quilos, beleza? Então, é meio complicado. Então, geralmente se pede para a pessoa adquirir. Aí eu vou contar uma historinha para vocês, lógico, tem que ter uma historinha, né? Fui atender, a Mônica está falando, pode usar garrafinha de água cheia de areia, põe um cabinho de vassoura no meio, né, se for o dolinho, fazendo propaganda, né, vai dar um meio quilo. Aí você põe a coquinha, já vai para 1 quilo. Aí você põe a coca de meio litro, né, vai aumentando para ficar maior o peso, né, fica bom, é verdade. Dá super certo. A história que eu vou contar é da Dona Maria, sempre é a Dona Maria. Fui atender na casa da Dona Maria e aí tinha essa demanda, né? Aí eu falei para a filha se era possível adquirir ou não. Aí a filha ficou meio reticente, aí eu senti, não falou, mas também não desfalou, sabe? Aquela coisa de, fica aquela reticência no ar. Aí eu peguei, conversando, virei o olhar, no fundo do corredor eu vi uma máquina de costura. Aí eu falei para a filha, nossa filha, a Dona Maria costura? Aí a filha já, nossa, a Dona Maria sempre foi uma ótima costureira. A Dona Maria era uma paciente de artrose de joelho. Aí eu falei, sério, Dona Maria, a senhora nem fala nada? Aí eu dei uma brincadinha, falei para ela, Dona Maria, vou fazer o seguinte, só tem um papel. Na verdade, eu peguei no meu kit físio, na minha bolsa, uma folhazinha de sulfite, cortei na metade e desenhei o pezinho de canela para ela costurar. Falei, a senhora tem retalho aí de tecido? Ela falou, tenho. Aí eu falei para ela, olha, se a senhora costurar dessa maneira, deixando um espaço em cima, a gente enche com areia. Falei para a filha para a gente fazer algum bem bolado de areia. Ela falou, não, tem um rapaz ali que eu vou lá pegar no depósito, ele me dá um pouquinho. Enfim, falei para ela, vai no mercadinho, na vendinha do seu Manel, sempre para o seu Manel. Fala, seu Manel, deixa eu pesar aqui essa bagaça. Põe na balança, deu 1 quilo, beleza. Traz, ela fecha, pode ser na linha vada mesmo, não tem problema. E foi isso que aconteceu. E a Dona Maria ficou feliz da vida com o pezinho de canela dela. Eu também, porque eu passei exercício para ela fazer e ela foi melhorando, graças a Deus. E o mais legal, gente, depois de 1 semana e meia, 2 semanas, atendendo, ela virou para mim e fez assim, Doutor Marcelo, o senhor, por acaso, tem algum outro paciente que precisa disso daí? Porque eu achei tão legal fazer, eu posso fazer para as pessoas. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho sim, Dona Maria, a senhora pode? Ai, posso sim, mas eu não tinha, na verdade era para dar serviço para ela, porque também é bom para, né? Aí ela fez mais 3 pares no tamanho de 1 quilo. Eu consegui doar um só. E os outros 2 ficou na minha casa aí no Brasil, está até hoje lá. Nem sei onde que está mais, porque faz muito tempo isso aí. Ou seja, foi para também dar um, né?
Então, pezinho de canela, essas coisas, galera, não é fundamental, mas é importante para a terapia. Uma coisa que funciona bem, que pode ajudar, é elástico, ok? O problema do elástico é que, para quem gosta de número, que nem eu, você gosta de escalonar seu treinamento, fazer um progressivo, você precisa de número, você precisa de carga. E com elástico é um pouco difícil de você quantificar a carga. Ah, Marcelo, mas se eu pegar mais próximo da base do elástico, da onde ele está fixado, é mais resistente? É, mas mesmo assim é difícil, né? Eu tenho alguns métodos aí, alguns sistemas, depois a gente pode falar sobre isso mais detalhadamente, que dá para quantificar um pouco melhor, mas também não é preciso, né? Então, o Carlinhos está perguntando quem é a Dona Maria. Dona Maria, Carlinhos, é a minha paciente eterna. É sempre que eu vou dar algum exemplo, eu falo Dona Maria. Ou o seu João, é sempre os dois, tá? Não é, é um personagem fictício, né? Todo mundo me enche o saco. Ah, quem é essa Dona Maria? Não, é a Dona Maria. A Dona Maria sabe quem ela é. Beijo para a senhora, Dona Maria. Beleza? A pessoa fica perguntando aqui, eu vejo só subindo as perguntinhas. Beleza? Então, dá para usar o elástico, a borrachinha. A minha sugestão, né, para quem está começando ou para quem não quer gastar muito agora, não precisa comprar. Vou falar marca aqui, é meio complicado, mas as marcas mais caras, digamos, né, você consegue fazer muita coisa com borrachinha da farmácia mesmo, aquele garrote, né, que usa para, enfim, né, você consegue muito material. Eu fazia uma época com câmera de pneu. Antigamente os pneus tinham câmera, agora nem todos têm, acho que a maioria não tem mais, sei lá. Mas eu ia no borracheiro e falava assim, ó, vai jogar fora aquilo ali, me dá. Eu cortava, fazia uns anéis de borracha e eu tinha lá borrachas de várias resistências. A gente, é, a falta de grana é o pai da criatividade, não é? Perfeito? Então, não é fundamental. Esses equipamentos auxiliares, eles vão te ajudar, mas não é de fundamental importância não para o início do trabalho com fisioterapia domiciliar. E depois, o terceiro ponto que a galera sempre me pergunta, isso sempre, sempre, até porque eu dei aula de eletro muitos anos, então a gente acaba, de uma certa maneira, o pessoal vem perguntar mesmo, e beleza, pode perguntar, eu gosto, acho que é muito legal. Que equipamentos de eletroterapia eu tenho que ter para atender em domicílio? Eu costumo dizer o seguinte, que fundamentalmente o trabalho não requer que você tenha equipamento, mas é lógico, o equipamento vai te ajudar muito. Por quê? Porque ele vai preparar a área que você vai trabalhar, ele vai minimizar o dano que você mesmo gerou, né? Então eu coloco aqui algumas situações, né? Sei lá, pensando num panorama geral de doenças que vão ser atendidas, né? De problemas que vão ser atendidos. A gente geralmente tem redução de dor e restabelecimento da função. É sempre isso. E de que forma que a gente vai chegar nisso? Ah, eu preciso tirar a dor no primeiro momento para fazer um procedimento. Ah, eu preciso tirar uma inflamação que está instalada ali para fazer um procedimento. E eu fiz o procedimento, no final disso, eu vou precisar de algo para dar aquela passada de pano e deixar a condição ali um pouco mais, um pouco menos agredida, né? Porque, sei lá, você faz um alongamento para um paciente que está muito tempo sem fazer, ele vai ficar, né, sensível, enfim. Então, é uma coisa que aparentemente é simples, para uma pessoa mais debilitada não se torna tão simples. Então, os recursos da eletro, tá? Tá, beleza, Marcelo, mas qual, né? Fala aí, meu, fica aí segurando, fala. Então, o que eu acredito que seja, eu chamo de kit físio para o atendimento domiciliar. Um TENS e ultrassom. Ah, Marcelo, mas eu vi lá, fiz o curso lá do sei quem, o cara falou do laser de baixa potência. Oh, legal, você quer gastar lá, sei lá, não sei nem mais quanto tá um laser, né? Da última vez que eu vi tava mais de 3.000. Beleza, mas saiba que é muito difícil você incorporar o custo desse equipamento, pensando na relação dele de custo-benefício, né?
Claro, se for especializado, por exemplo, eu conheço pessoas que só trabalham com laser e tá ótimo. O cara faz uma espécie só de laser terapia, trabalha com úlceras de pressão, enfim, tudo bem? Então aí sim, porque o laser também, enfim, essa parte mais técnica, isso é coisa para a gente discutir num momento posterior, mas ele tem um efeito mais limitado. Então, o TENS e o ultrassom. O TENS, eu sugiro para quem pensa em adquirir um, gastar mais 100, R$ 200, comprar um TENS barra FES. Por quê? Porque é o mesmo equipamento, gente. A diferença só está na emissão da corrente. É a mesma coisa, a corrente é a mesma. Beleza? Então é corrente de baixa frequência, com pulso quadrado bifásico assimétrico. Ok? Ah, ah, aqui ó, o Weber está falando para uma próxima live falar sobre os cuidados. Isso é legal, Weber. Pode deixar, vou falar sim. Isso é bacana. Isso a gente chama de proteção articular e economia de energia pro fisioterapeuta. E isso dá pra gente falar legal, é minha praia, né? Eu tô aqui no Canadá estudando ergonomia, então é, beleza? E a minha vibe aí é a biomecânica, então pode deixar, a gente prepara assim. Então, continuando essa questão do aparelho, o TENS, ele vai te ajudar, né? A redução de dor e tal. Mas se você perguntar assim para mim, Marcelão, eu não tenho muita grana agora para investir no meu negócio. Eu quero começar. O que você me sugere? Eu gasto aí mais 500 pau, deve estar por isso, né? Um TENS barra FES, 2 canais. Ou eu compro só o ultrassom? Eu tenho que escolher, eu não posso comprar os dois. Não dá. Se eu comprar o TENS, vai me sobrar aí uns milão. Se eu comprar só o ultrassom, dá. Mas aí vai ficar justinho. Compro o ultrassom. Por quê, gente? Porque o ultrassom, ele tem um pouco mais de efeito do que o TENS. Aliás, na minha opinião, tem muito mais efeito do que o TENS. Né? Enfim, basicamente o que ele faz é tirar a inflamação, tirar a dor e regeneração tecidual. Ok? E o mecanismo de atuação dele é muito interessante, porque ele trabalha mesmo fazendo a célula, né? A estrutura geral da célula, ele trabalha diretamente nessa passagem de coisas para dentro e para fora da célula. Então ele faz ela trabalhar melhor. Então a médio e longo prazo, o efeito do ultrassom, comparando, não estou falando que o TENS é ruim, tá gente? Não é isso. Ele é bom também, é que ele trabalha num outro sistema. Ele trabalha no sistema sensorial. Então quando você cessa o estímulo, o efeito depois de um tempo também cessa. É assim que funciona. Então você perguntar para mim assim, ó, o que é melhor para tirar dor? O TENS ou ultrassom? Ultrassom. O que é melhor para tirar a inflamação? TENS ou ultrassom? Ultrassom, porque o TENS não, em princípio, embora tenha estudos aí falando que ele já trabalha um pouco na membrana e tal, mas ele não tira, ok? Então a minha sugestão de equipamento, para quem quiser já começar com algum equipamento, é o ultrassom. E aí você é aquele físio que, como eu, começou, como a gente diz lá na Zona Leste, dando tiro para todo lado, você vai lá e compra um ultrassom de 1 e de 3 MHz. Vai gastar também uns R$ 200 a mais, porque é um pouquinho mais caro, né? Mas você, por exemplo, pega uma drenagem linfática manual com uma lipodistrofia ginoide, não sei nem se é assim que fala, o pessoal da Dermata aí me corrige, que é a tal da celulite. Você pode trabalhar, você pode fazer um trabalho mais diferenciado aí de fonoforese, que é empurrar o medicamento para dentro do tecido, se bem que isso a gente faz com o de um também, dá para fazer né, com os dois. Ou seja, você tem um equipamento que vai te ajudar em várias situações. Como é que eu costumo... Isso é tema ultrassom especificamente, tá, gente? Tem muita coisa para falar, né? Mas o tema da live é falar de tudo, geralzão, mas eu vou falar um pouquinho que eu acho que é uma coisa bem interessante. A gente consegue, por exemplo, ó, como é que eu uso ele? Eu vou liberar aquela contratura, a maledeta, sabe aquela famosa? Aquela que quando você vai no churrasco, eu falo que essa contratura, gente, é aquela que ferra a nossa vida. Porque o fisioterapeuta é aquele profissional que quando está na casa do amigo, ele arruma serviço e não ganha para isso. Você chega no ombro do amigo e bate assim e fala, e aí meu amigo, como é que tá? E você fala, nossa, o que é isso nas suas costas? Ele, rapaz, isso aqui tá duro, você não quer dar uma massagem? Ou já arrumou serviço. Então, para essa contratura, e não recebe depois, né? Para essa contratura, você pode usar ele para diminuir um pouco a tensão muscular. Já melhorou a estrutura para trabalhar. Aí trabalha
essa região, essa musculatura. Às vezes eu dou uma falhada no que eu estou falando, porque o pessoal fica escrevendo, eu quero ler, aí tá, desculpa aí, que eu já estou meio tiozinho da suquita aqui o negócio. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa, dor. Então eu vou lá para dor, enfim, ele é muito bom. Principalmente as dores que têm alguma inflamação associada. Dor aguda, ele é muito legal. Ó o Marcel aí, fala Marcel. Então eu acho que ele é bem, bem legal. E terceiro ponto, para redução de edema, né? Então, para redução de edema, a gente também usa bastante, esse recurso. Então, se você me perguntar de equipamento, eu quero começar, só posso comprar um. O que eu compro? Compro o ultrassom. Ah, mas não dá para comprar o ultrassom. Compra só o tênis, vai fazer o quê? Mas o ideal para atender em domicílio. E esse kit, pessoal, por que eu brinco e falo que é o kit? Porque dá para você pôr na sua mochila e pegar o busão e atender. Fiz isso muito tempo, tranquilo. Não precisa ter carro ou moto. Depois eu comprei uma motinho, né? Até eu brincava, falava era o fisiomóvel. Põe a mochilinha nas costas, depois de um tempo eu falei, acho que eu vou mandar fazer aquelas caixas igual que os motoboy tem para entregar coisa, enfiar meus baguetes tudo ali dentro, mas não precisou, aí depois eu consegui comprar carro, enfim. Mas no começo, né, e a gente vai se virando. Então, o kit aí, pensando na parte de eletro, seria mais ou menos isso aí, né? Ultrassom e tal, o TENS ali, né? Gente que já tá meio velho, já fez muita coisa aí que os mais novinhos ficam pensando assim, tá, não é, mas já rodamos. Então, resumindo aqui, meus amigos, para finalizar aí, para deixar vocês aí descansarem, né? Eu sei que o pessoal está chegando. Quero agradecer muito, gente. Eu sei que vocês estão chegando do trabalho, muitos estão colocando para dar uma passadinha, falar um oi, gente. Muito obrigado. Estão mandando perguntas, sugestões de tema. Isso é muito legal, porque é essa troca que é muito legal mesmo, tá, galera? Agradeço mesmo, tá? Então, para resumir, preciso ter uma maca para atender em domicílio? Não necessariamente, mas vai te ajudar, né? Eu, durante muitos anos, atendi sem maca, e aí depois de um tempo eu fiz o curso de RPG, e aí eu comprei uma maca normal, aí lógico, né, o cacareco entrou em ação, desmontei a maca e transformei ela numa maca de RPG, porque os caras vendiam lá no curso, mas era mais de R$ 2.000 na época. Eu falei, eu vou pagar R$ 2.000 nisso aí nada. Paguei 300 conto numa lá que eu comprei, reforcei, fiz uns birimbau lá para prender o pé do cara, para ter braço, porque a maca de RPG tem uns bracinhos. Fiz uma geringonça lá que atendi com ela há mais de 15 anos, com a mesma maca, e ela tá no Brasil. Tá no Brasil? Não sei mais se alguém levou, porque eu acabei desfazendo as coisas, mas tá lá, em algum canto tá por lá. Tá rodando ainda e ela é bem, bem firme. Então não é preciso, mas vai ajudar. Equipamentos tipo pezinho de canela, Master Cooper, pezinho de halter, né? Pezinho de mão, são necessários? Também não, gente. Essas coisas geralmente a gente pede para o próprio paciente adquirir porque não são tão caras e na dificuldade de atender, o cacareco entra em ação, beleza? Aí é legal, porque aí a Mônica comentou, legal, de fazer com garrafinha, enfim. No meu tempo a gente usava lata de tinta e punha cimento para fazer exercício, ficava lá os moleques tudo sem camisa, parecendo uns bacalhau seco, tentando ganhar músculo, mas não dava certo, tá? Mas não era por causa do peso, era por causa dos moleques. E terceiro, aparelhos. Então, preciso comprar? Não precisa no primeiro momento, mas se você puder, investe aí num ultrassom bom, não precisa ser mas também não é legal você comprar não vou pôr mais embaixo aqui, para nem aparecer, ó. Lá embaixo, né? Porque senão você vai ter problema, ele vai quebrar muito rápido, você vai ter que mandar consertar, e aí o conserto às vezes é mais caro que o equipamento. Beleza, gente? Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando vocês que essa é uma série de lives que eu estou fazendo sobre atendimento domiciliar. Todas as terças e quintas-feiras, às 7h30 da noite, horário aí de Brasília. Beleza? Porque aqui o horário é diferente. Aqui é 1 hora menos, tá? Aqui é 6h30 que começa. E a gente vai falando os temas, tá? Se eu sugiro alguma marca, Eber, eu acho um pouco complicado falar marca aqui, mas depois, se você quiser,
me manda alguma coisa aí, ou no Insta ou no WhatsApp, eu te falo, tá? Porque eu fico um pouco receoso de falar marca aqui, porque eu não sei como é que... Ainda estou aprendendo esse meio, falar marca, daqui a pouco os caras da marca falam, ó, Zé Ruel, beleza? Mas tem sim, tem algumas marcas, você fala, ó, esse aqui, eu falo, não, esse não. Porque a gente conhece, né? Eu já desmontei muito equipamento, porque o cacareco sempre está funcionando, já desmontei muito. E é que você olha dentro do equipamento e fala, meu Deus do céu, como é que isso aqui funciona? É fio para cá, fio para lá, e outro você abre e você fala, gente, aí sim, aquela plaquinha bonitinha com circuito integrado é outra tecnologia, não vai dar problema. Tá bom, gente? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Então, na próxima semana, na terça-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-Instagram. Esse tema que eu vou falar é um tema que estava mais para frente, mas eu acho que dá para puxar. Para falar como é que dá para trabalhar em meio a essa pandemia aí, essa bagunça que tá, e como é que a gente pode se virar nos 30 aí para fazer isso e tal. Então, acho que é um tema legal, né? O tema ficou fisioterapia domiciliar em meio à pandemia. Então, para falar como é que a gente pode se proteger, proteger o paciente, enfim. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado. Deixa eu ir porque eu já fico falando mais que o homem da cobra. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Tchau.